Atenção, vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 2. Bons estudos! E aí, Ananias? Vejo que minhas peças já chegaram. O que você está esperando para mandá-las para pintura, hein? Estou esperando para te mostrar uma coisa. Você não disse que queria saber tudo sobre tratamento da superfície dos metais? É verdade. Puxa, mas essas peças estão sujas de óleo. Pois é, elas não podem ir assim direto para a pintura, não. Antes elas têm que estar bem limpinhas. É o que a gente chama de pré-tratamento. E não é só óleo, não. As peças chegam como produtos quase prontos para sofrerem os tratamentos de superfície, ou seja, elas já foram trefiladas, fundidas, forjadas, estampadas, usinadas. Sobram na superfície das peças restos de graxa, riscos, resíduos de óleo e abrasivos usados no polimento. O pré-tratamento serve para deixar a superfície das peças bem limpinhas antes de irem para o tratamento propriamente dito. Existem vários procedimentos de pré-tratamento. Quer saber mais sobre o assunto? Se liga, porque esse é o assunto da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os processos mecânicos e químicos de pré-tratamento das superfícies dos metais como o lixamento, o jateamento, a vibração, o tamboreamento, o desengraxamento e a decapagem. Se acomode bem aí na sua cadeira, relaxe e preste atenção. A nossa teleaula de hoje está começando. Os procedimentos de pré-tratamento, Caio, tanto podem ser mecânicos como químicos. O lixamento com certeza é mecânico. Com certeza. O lixamento, o jateamento, a vibração, o tamboreamento são todos procedimentos mecânicos, né? E servem exatamente para isso, para corrigir pequenos defeitos ou imperfeições. O lixamento é isso aqui, não é? Eu desgasto a superfície metálica da peça até que desapareçam todos os buracos e riscos, né? Exatamente. E aqui a gente tem que prestar atenção principalmente na lixa, que é um instrumento básico do lixamento, que tanto pode ser feito de forma manual, como nós estamos fazendo aqui, ou através de máquinas, né? Olha, o nosso companheiro ali atrás está usando o lixamento manual. Por que aquela peça tem que ser lixada? Porque ela apresentou algum pequeno defeito que, dentro dos nossos critérios de qualidade, não é passível de aprovação. Certo. Agora, ele vai usar a máquina lixadeira. Olha só. Ela garante um atrito constante entre o metal e a lixa. Em que ocasiões se deve usar a máquina lixadeira? Quando se apresenta um defeito grande, onde o lixamento manual não propicia condições satisfatórias para se obter um bom resultado na pintura. É isso aí. Deu para perceber que o processo de lixamento manual e o de lixamento com máquina é praticamente o mesmo. Só que nos dois processos, a lixa é um elemento fundamental. Olha aqui, Leonardo. A lixa tem 3 partes principais. Esses grãos aqui, que cortam e removem o que está na superfície do metal e que a gente chama de grãos abrasivos ou abrasivo. Tem o suporte, onde os grãos são fixados, feito em pano ou papel e que a gente chama de costado. E tem a cola ou resina para manter unidos e bem colados os grãos no costado. E diferentes tipos de lixo o que são? São diferentes tipos de grãos, é isso? Olha, existem diferentes tipos de grãos. Os mais usados são os de óxido de alumínio e os de carbeto de silício. Mas a gente encontra as diferenças quanto ao tamanho dos grãos, ou seja, a gente encontra lixas de variadas granulações. Por exemplo, essa aqui, essa aqui é uma lixa de grana 80, essa aqui 120, tá? E essa outra aqui é uma lixa de grana 220. É lixa de grana que se fala? É, lixa de grana e aí o número correspondente à sua granulação. Agora não vai se enganar, hein? Quanto maior o número, menor o tamanho do grão, mais fina é a lixa. Quanto menor o número, maior o grão, mais grossa é a lixa. Você se lembra, Caio, como a gente vai trocando de lixas durante o processo de lixamento? Bom, primeiro a gente vai usando lixas mais grossas, para acabar com os riscos e imperfeições das peças, né? Aí depois vai usando lixas com granas cada vez maiores, ou seja, as lixas mais finas. É para eliminar os riscos deixados pelas lixas anteriores. Aí pronto, a peça está lisinha, pronta para receber o tratamento.
Mas às vezes ela não está prontinha não, às vezes a gente precisa usar outros 2 processos, o escovamento e o polimento. Ó, põe seu óculos lá. E para isso, ó, a gente vai usar essa máquina aqui que chama Politriz, tá vendo? Ó, liga ela aí. Isso aqui, ó, é feito de pano, pode ligar. Agora eu vou aplicar isso aqui, ó, a massa de polimento. Agora tá vendo essa peça aqui como tá fosca? Olha bem. Olha só como é que a superfície vai ficando toda espelhada. E o jateamento, hein, Alves? O jateamento é um outro processo, né? E você? Também quer saber como é o jateamento? Então fique com a gente, nos acompanhe e você vai ficar por dentro. O jateamento é empregado para a limpeza das peças nas quais serão aplicadas tintas. É usado em grandes estruturas metálicas. O abrasivo é projetado por ar comprimido contra a estrutura metálica a ser limpa. A força do impacto entre o abrasivo e a superfície metálica remove capas de ferrugem ou outras substâncias. O metal fica perfeitamente limpo para receber as tintas anticorrosivas. Os abrasivos mais usados são areia, granalha de ferro e carbeto de silício. Em peças como essas aqui, fica muito difícil fazer o lixamento, porque elas são muito pequenas ou porque tem formatos que dificultam bastante, tá vendo? É, tô vendo. Eu sei bem o que é isso. Outro dia eu demorei 1 hora para lixar uma porca e não ficou lá essas coisas, viu? Imagina então num processo industrial, onde você tem que preparar milhares de peças. Nós utilizamos então 2 procedimentos que partem do mesmo princípio, mas que são feitos em máquinas diferentes: a vibração e o tamboreamento. Basicamente o que acontece é uma sequência de choques entre abrasivos e as peças. Vamos ver mais de perto como é isso? Na vibração, as peças são colocadas junto com os abrasivos num recipiente acoplado a um vibrador. A vibração faz com que o abrasivo se atrite contra as peças e assim são removidas as imperfeições da superfície da peça. No tamboreamento, as peças são colocadas dentro de um tambor. Através de movimentos rotatórios, o atrito do abrasivo faz a limpeza necessária. Senhora, por favor, dá uma ajuda aqui. Me diz qual dessas 2 panelas está engordurada. Esta, E qual está limpa? esta outra. Como é que a senhora sabe? Estou vendo. E como a senhora faria para limpar essa panela? O que eu faria? Lavaria com detergente. Aqui a gente entra nos processos de pré-tratamento químicos, que são os processos que usam produtos químicos, com destaque para o desengraxamento e a decapagem. O desengraxamento é o processo que remove óleos e graxas da superfície do metal. Vamos conhecer agora os tipos de desengraxamento. Caio, agora nós vamos conhecer o processo de desengraxamento por solventes. Tá, e dá pra ver esse processo aqui, Alves? Dá, mas a gente tem que usar as luvas e os óculos, né? Então, vamos lá. Bom, aqui dentro desse tanque com solventes, a gente tem uma peça que está sendo desengraxada. Vamos lá olhar. Bom, a peça entra em contato com o solvente e os seus vapores, né? Eles são tão tóxicos assim, né? São. Geralmente a gente usa o tricloroetileno ou percloroetileno. E precisa de um sistema de exaustão muito bom para fazer um tratamento de ar muito eficiente, como esse aqui, né? Hoje em dia, o ideal é que esse sistema seja substituído aos poucos, né? Existem sistemas mais eficientes do que esse, mais modernos, né? Menos tóxicos. Vamos dar uma olhada agora no desengraxamento por emulsão. Emulsão? Mas o que é isso, Ananias? Bom, para entender melhor tudo isso, é melhor a gente ver antes o que acontece com os óleos quando entram em contato com o detergente. Quando a gente joga detergente num óleo, o óleo se transforma em glóbulos bem finos e pequenos. Isso é o que a gente chama de emulsificação. Essas gotículas são tão pequenas que se distribuem na água como se estivessem dissolvidas nela. Daí, fica mais fácil remover o óleo da superfície do metal. Nas indústrias, geralmente o desengraxamento se dá em 2 fases que acontecem em 2 tanques. No primeiro tanque, o detergente é dissolvido num solvente orgânico, como água rasa mineral. As graxas do metal absorvem o detergente e se quebram naquelas gotículas que nós já falamos e vão para o segundo tanque, que só tem água.
Ali, as gotículas são removidas da superfície. Uma lavagem posterior completa a limpeza. A remoção de óleos e graxas contidos nos gabinetes é feita através do desengraxamento alcalino por meio de pulverização. Bom, o meio alcalino favorece o desengraxamento. O Laudemiro, que é supervisor técnico aqui dessa indústria, vai explicar pra gente o que é o desengraxamento alcalino e quais são os produtos usados nesse desengraxamento. Bom, soda cáustica, silicato de sódio, carbonato de sódio, detergentes. Certo, e no desengraxamento alcalino, os produtos são aplicados por imersão das peças ou por spray? Ah, por spray. As peças passam por um estágio no túnel de fosfatização e que contém um tanque de desengraxamento, onde se efetua essa operação por spray. Certo. Bom, as peças grandes ou pequenas em linha de produção vão sendo desengraxadas numa operação contínua. Elas vão sendo levadas por correntes transportadoras e os produtos vão sendo aplicados por spray a uma temperatura ambiente de 70 graus Celsius. Depois, elas ainda recebem outros tratamentos para ficarem prontas para pintura. Agora, Caio, tá faltando ver o desengraxamento eletrolítico. E dá pra ver em pequena escala assim mesmo, Alves? Dá e muito bem visto. O desengraxamento eletrolítico é feito quando a gente vai fazer um revestimento com um outro metal e não com uma pintura, né? Muito bem. A gente pega aqui essa chapa, com óleo, tá? E coloca aqui dentro desse tanque. As substâncias usadas são basicamente as mesmas que a gente usou naquele desengraxamento por imersão. Ah, tá. E por um acaso, a gente vai fazer passar uma corrente elétrica aí? Muito bem. E agora? O que está acontecendo? Quando a corrente elétrica passa pela solução, ela gera gás na superfície da peça. O gás que vai sendo desprendido atua como uma esponja, ou seja, vai esfregando a superfície do metal e a própria solução funciona como detergente. Depois de algum tempo é só retirar a chapa. Veja como que ela está cheia de espuma. Parece até que foi esfregada com detergente. Bem bolado, hein, Alves? A gente já viu os principais tipos de desengraxamento. Vamos conhecer agora o processo de decapagem. Eu já vi uma chapa com ferrugem sendo limpa por decapagem. A decapagem é usada basicamente para retirar os óxidos da superfície do metal e deixar essa superfície quimicamente limpa. A gente também usa a decapagem para peças que são difíceis de lixar, como porcas, parafusos e peças pequenas em geral. Basicamente, a gente coloca a peça num tanque com uma substância que retira a capa de óxido da superfície do metal, não é isso? Mas não é tão simples assim. A gente precisa observar certos detalhes e cuidados, como por exemplo, o líquido que está no tanque, que a gente chama de decapante, geralmente é um ácido. E esse ácido não pode atacar o metal da peça. Sim. Por isso, para cada metal, existe um decapante mais adequado. E isso é muito importante. Você deve estar querendo dar uma olhada num metal sofrendo o processo de decapagem. Então vamos lá. Esta chapa enferrujada é feita de aço com baixo teor de carbono. A peça é mergulhada na solução decapante, que para estas condições é composta de ácido clorídrico e permanece lá. Ao final de um certo tempo, ela sai limpa, com a remoção completa da ferrugem. Bom, Caio, outro ácido que a gente usa muito é esse aqui, ó, o ácido sulfúrico. Esse ácido é aplicado a uma temperatura de 50 graus Celsius. Mas a gente usa um inibidor, senão ele ataca o metal base. Usando o inibidor, ele só vai atacar os óxidos do metal. Tá bom, mas e os outros metais, como alumínio e cobre, por exemplo? Bom, no alumínio a gente vai usar uma solução de hidróxido de sódio, a conhecida soda cáustica, né? Sei. E para o cobre, ou ligas de cobre como latão, a gente vai usar um ácido crômico ou uma mistura de outros ácidos. Depois eu vou anotar tudo isso aí, viu, Alves? Não precisa não. E você também, não precisa se preocupar com isso não, que está tudo escrito aí no seu livro de estudos, prontinho para você consultar. O que eu acho que a gente deve fazer agora é dar uma boa passada na nossa teleaula de hoje. Chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que é necessário preparar o metal para receber o tratamento de superfície e que esses pré-tratamentos podem ser mecânicos ou químicos. Pôde conhecer, entre os processos mecânicos, o lixamento, o jateamento, a vibração e o tamboreamento. Conheceu também vários tipos de desengraxamento e a decapagem, processos químicos de pré-tratamento.
E aí, Leonardo, pronto para outra? Tô sim, Ananias, quando quiser. E você também, pronto para outra? Então é bom se preparar, porque a nossa próxima teleaula é sobre pintura. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.